Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Mau comportamento nos estádios tem penas mais duras desde o final do mês de julho. Acontece que a Presidência da República sancionou o projeto de lei que alterou o Estatuto do Torcedor. Agora, o torcedor que cometer atos de vandalismo e violência em até 5 quilômetros dos estádios, invadir o campo ou promover confusão, pode pagar multa, ser proibido de assistir aos jogos e até ser preso. Portanto, para analisar essas alterações, convidamos o promotor de justiça Rodrigo da Silva Brandalize, que representa o Ministério Público Gaúcho na Comissão Permanente de Adoção de Medidas de Prevenção e Combate à Violência do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos Estaduais e da União. Doutor Brandalize, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. A satisfação é toda minha. Como o Ministério Público Gaúcho recebe o novo Estatuto do Torcedor? Na verdade, não é um novo estatuto, ele é um aperfeiçoamento do estatuto lançado no ano de 2003. E, evidentemente, ele é sempre bem-vindo. Esses aperfeiçoamentos são sempre bem-vindos, porque, na verdade, nós temos uma situação de uma especialização do Código de Defesa do Consumidor, porque o torcedor nada mais é do que o consumidor da atividade esportiva, e essa atividade esportiva ela não se restringe só ao futebol, apesar de ser o futebol o seu principal carro-chefe, vamos dizer assim, mas também por nós estarmos nos aproximando de um período extremamente importante da atividade esportiva brasileira, que diz respeito com a aproximação com a Copa do Mundo e com os Jogos Olímpicos em 2016. Junto com isso, há outros eventos que talvez não nos afetem tanto, como, por exemplo, os Jogos Militares já em 2011, os Jogos Mundiais Militares em 2011, a Copa América, que vai ser realizada no Brasil também. Ou seja, há uma série de eventos que vão se aproximando e com o qual o Estatuto do Torcedor passa a conviver, além daqueles rotineiros, que é todo final de semana, todo meio de semana, nessa nossa disputa Grenal que acontece aqui no estado, porque, afinal de contas, o maior interessado no futebol nesse instante é o torcedor. Agora, o Ministério Público, como fiscal da lei, ele sempre esteve presente nessa questão do futebol, da violência nos estádios, e agora, recentemente, numa reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, em que o senhor estava presente, a CBF também fez uma espécie de elogio, um reconhecimento ao Ministério Público, justamente porque as coisas do futebol melhoraram a partir da atuação do Ministério Público, é isso? Fazendo um apanhado histórico rápido, esse grupo de prevenção e combate à violência no futebol surgiu muito em decorrência de trabalhos de promotores como o colega Renoir aqui do Rio Grande do Sul, que passaram a se dedicar a essa questão envolvendo a violência e a disponibilidade da segurança nos estádios de futebol ao torcedor. Esse grupo foi criado perante o Conselho Nacional, houve uma aproximação da CBF e esse grupo temático que tu fizeste referência no início do nosso programa, ele é um grupo que decorreu de um protocolo de intenções do Conselho Nacional e da própria CBF. Então, em todas as ocasiões em que nós temos reuniões relativas a esse grupo, sempre há um representante da CBF participando. Notoriamente o doutor Virgílio Elísio, que é o diretor-geral de competições. E na medida em que há essa aproximação entre o Ministério Público e entre a CBF, se desmitifica um pouco aquela visão de que o promotor só tem o interesse em barrar determinadas situações que já eram consolidadas na atividade esportiva. A própria entidade que organiza a nossa principal competição, a Confederação Brasileira de Futebol, viu essa necessidade, nos procurou e mantém esse contato, ou seja, há uma interação muito forte em relação a isso. Longe de nós discutirmos campeonatos propriamente disso, o que nós temos o interesse é a preservação da integridade do torcedor. Sei. Nós já tivemos vários problemas aqui com o futebol, com a violência nos estádios, e eu me recordo até que a promotoria
de Defesa dos Direitos Humanos aqui em Porto Alegre, chegou a firmar termos de compromisso de ajustamento com entidades para cadastramento do torcedor, das torcidas organizadas, instalações de câmeras de vídeo e até a questão da proibição das bebidas alcoólicas nos estádios, é isso? Exatamente. Como eu fiz referência antes, o Dr. Renoir foi um dos primeiros promotores, talvez no país, que tenha passado a trabalhar especificamente essa questão envolvendo o torcedor. E a partir daí, diversas providências foram adotadas. As mais, vamos dizer assim, impactantes seria a questão do monitoramento de imagem dentro dos estádios, a questão do cadastramento de torcidas e torcedores e especialmente a venda de bebidas alcoólicas. Assunto muito polêmico, muitas vezes referido em diversas conversas, mas que, por exemplo, aqui no Estado conseguiu o apoio da Assembleia Legislativa e do Poder Executivo, tanto que existe uma lei que proíbe especificamente a venda de bebidas alcoólicas no interior dos estádios de futebol e de qualquer outro local onde haja a atividade esportiva profissional ou, no caso de amadoras, com um público superior a 5 mil pessoas, 5 mil espectadores. Claro. Agora eu gostaria de centrar mais nessas alterações que foram feitas no Estatuto do Torcedor, até para que o nosso telespectador saiba exatamente o que está acontecendo. Né? Nós podemos começar com a questão do cadastramento de membros ou associados de torcidas. Como fica essa situação? Bom, para fins de estatuto, para fins legais, torcedor é toda a pessoa que apoia ou se associa a uma entidade de prática desportiva. E essa circunstância ela é presumida, porque todo brasileiro, de um jeito ou de outro, sempre torce para algum time. Há situações, porém, que esses torcedores se organizando passam, enfim, a criar situações que exigem uma atenção especial. Então, por exemplo, com a alteração do Estatuto, passou-se a se compreender que a torcida organizada é aquele grupamento de torcedores, e aí já surge uma grande novidade, que essa organização seja estabelecida conforme as regras de direito privado, ou mesmo que seja uma sociedade de fato, ou seja, um grupo de torcedores que as pessoas possam compreender e vê-los como torcida organizada, seja pelo uniforme, seja pelas bandeiras, seja pelos cânticos, seja pela forma de manifestação em determinados momentos do jogo. A partir daí, também se compreendeu que a torcida organizada, infelizmente, é uma fonte de violência. E muitos se utilizam dessa torcida organizada para a prática daquilo que sozinho não faria. O Estatuto prevê a obrigatoriedade de identificação com dados básicos desde nome até escolaridade, CPF, RG, o Registro Civil, que é uma atividade que vai se passar a exigir a partir de agora, vai demandar algum período para a sua devida implementação, mas que, por exemplo, tanto o Ministério dos Esportes como o Ministério da Justiça já tem trabalhado, inclusive para que o governo possa possibilitar esse trabalho de identificação. Claro. E como fica a punição de uma organizada que promover tumulto? Bom, nós temos que analisar no mínimo 3 situações. A primeira delas é o tumulto sob aspecto criminal. No aspecto criminal, aquilo que nós chamamos de responsabilidade subjetiva, respondem pelos tumultos, pelos danos, enfim, os torcedores integrantes dessa torcida que forem devidamente identificados. É a regra básica do direito penal. Uma outra circunstância é a punição decorrente de indenizações que essas torcidas organizadas possam ter de responder em razão dos danos causados. Nesses casos, há uma responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa, e solidária. Quer dizer que o torcedor integrante dessa torcida organizada, no momento que ele causa um dano, automaticamente já obriga a própria torcida organizada em si a cobrir esse dano, a responder por essa responsabilidade civil. E existe uma terceira punição prevista no Estatuto, que é a questão que envolve a suspensão das atividades desta torcida organizada
pelos atos de tumulto, vamos generalizar assim, pelos atos de tumulto, em que o próprio estatuto, com a sua alteração, prevê a punição à torcida e aos seus membros, por até 3 anos, proibindo ela de frequência aos estádios. E a regra do estatuto prevê justamente a punição a ela e aos membros, que durante 3 anos fiquem impossibilitados de frequência ao estádio. Certo. Por essas questões todas, pela questão principalmente da segurança nos estádios, o senhor acredita que ainda é possível um ambiente melhor? Ou seja, o pai, a mãe levar seus filhos ao estádio de futebol? Sempre. Afinal de contas, esse é o objetivo da nossa atuação enquanto vinculados, esse grupo do Conselho Nacional, como o próprio objetivo do Estatuto do Torcedor. Nós podemos ver que o índice de violência, ainda mais a violência grave, ele tem apresentado melhoras, vamos dizer assim, ele tem baixado muito, mas continua existindo. Bom, se talvez nesse início o Estatuto não consiga dar a resposta imediata, a ideia dele é justamente trabalhar com o tempo para ser possível que essas situações de pai, mãe, filhos, crianças, enfim, possam voltar ao estádio de futebol. Porque, afinal de contas, né, é o grande entretenimento que nós temos no nosso país. Não tem por que evitar que as pessoas, vamos dizer assim, de bem, deixem de frequentar o estádio por meia dúzia de mal-intencionados. Claro. Agora, não adianta nada termos um estatuto melhor se a polícia, como um todo, a segurança, não estiver preparada para agir com uma estrutura necessária. A questão da estrutura, ela é exigida de todos, na verdade. Portanto, que uma das novas regras previstas no Estatuto do Torcedor é que a responsabilidade pela segurança, pelo bom serviço ao torcedor, é do poder público, mas também é da entidade que organiza a competição, é das torcidas organizadas, é do clube que manda o jogo, é do clube que participa do jogo e inclusive dos seus dirigentes. O que isso significa dizer? Isso é uma mudança, talvez seja necessário uma mudança de cultura de todos, porque todos estão envolvidos. E claro, o aperfeiçoamento da atividade policial, ele é necessário, assim como a compreensão dos clubes, que muitas vezes se utilizam de torcidas organizadas para que os seus dirigentes permaneçam nos cargos ou possam chegar aos cargos, incentiva essa torcida organizada em nome de um interesse político, muitas vezes, como já se tem notícia de um passado não muito distante. De qualquer forma, esses dirigentes são obrigados também a terem a compreensão de que não só basta exigir das polícias, é exigível do clube, é exigível das federações, das confederações, essa proteção e o próprio aperfeiçoamento, do poder público tem a ver do interesse mesmo desses clubes. Certo. E essa norma também pune a ação de cambistas. Sim, é prevista a punição da atividade de cambismo, não só daquele que vende, mas também daquele que proporciona, vamos dizer assim, a que o cambista tenha acesso facilitado a esses ingressos. Para teres uma ideia, a pessoa que vende, o cambista propriamente dito, que interpela o torcedor na entrada do estádio, tem uma pena de 1 a 2 anos. O facilitador do cambista, aquele que serve de intermediário entre a distribuição do ingresso e o cambista propriamente dito, já responde por uma pena de 2 a 4 anos, que pode ser aumentada se, por exemplo, ele for integrante do próprio clube, ou se ele for a pessoa integrante do local onde o ingresso foi confeccionado. Justamente para quê? Para que o torcedor não seja compelido a pagar ingressos extorsivos para assistir o jogo de futebol, que muitas vezes nós sabemos que o preço de face do ingresso custa muito, mas muito menos do que aquilo que é vendido pelo cambista lá fora. Claro. E o que acontecerá se algum juiz tentar manipular uma partida? Essa é uma situação bastante, vamos dizer assim, bastante inovadora, porque nós tivemos um caso bem emblemático, até porque afeta um clube aqui do Rio Grande do Sul, no ano de 2005, quando se descobriu então o envolvimento de um determinado árbitro na manipulação de resultados.
Esse árbitro foi investigado e os colegas do Ministério Público de São Paulo ofereceram ação penal contra ele, se não me engano, pelo crime de estelionato. Ocorre que o Tribunal de Justiça de São Paulo, em analisando esse caso, entendeu que a conduta praticada pelo árbitro era uma conduta atípica, ou seja, que naquele momento não havia previsão legal para punição de árbitro ou de qualquer pessoa que buscasse ou fraudasse efetivamente o resultado de uma competição esportiva. Essa alteração no Código, no Estatuto do Torcedor, prevê a punição não só daquele que deliberadamente queira fraudar o resultado, como aquele que propõe a fraude e a partir daí propõe uma vantagem indevida, ou aquele que passa a solicitar vantagens indevidas para a fraude do resultado. Vamos dizer assim, seria a corrupção ativa e a corrupção passiva dentro da atividade esportiva, com pena prevista de 2 a 6 anos. Se fosse hoje, o episódio de 2005 já não teria mais dúvida quanto à criminalização daquela conduta. Sim, haveria o enquadramento. Haveria enquadramento. Não cabe aqui discutirmos se a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo é correta ou não, mas foi entendido que naquela época as punições eram meramente esportivas, já completamente diferente hoje. Agora, os estádios de futebol também vão ter que se adequar, vão ter que se estruturar com câmeras de vídeo para monitorar o público. A partir de... também é uma nova modificação. Até 27 de julho deste ano, a exigência do monitoramento era em estádios com capacidade superior a 20 mil espectadores. Hoje, já a partir de 10 mil espectadores, se faz essa exigência dentro dos estádios. Assim como também há outras necessidades, como, por exemplo, o número adequado de portões para que os torcedores tenham acesso, um acesso tranquilo e adequado ao interior do estádio, porque se isso não acontecer, a punição mínima prevista no Estatuto é a perda de mando de campo por no mínimo 6 meses. E haverá, por exemplo, listas de torcedores impedidos de entrarem nos estádios e mais... Como fica a questão dos fogos de artifício, daqueles cartazes com mensagens agressivas? Como fica essa situação? Bom, a questão da listagem ela é uma questão que também depende muito da participação, vamos dizer assim, nossa, Ministério Público e Poder Judiciário. Porque esta proibição de frequência decorre, no mais das vezes, de um resultado de uma decisão judicial. Seja por situação criminal, seja por situação civil, por exemplo, naquela circunstância que eu comentei antes, das torcidas organizadas e seus membros serem impedidos de frequentar os estádios. E há uma obrigação legal de que o judiciário deve comunicar à entidade organizadora e à entidade mandante do jogo das listas das pessoas proibidas de frequentar os estádios. E essas listas, inclusive, devem ser publicizadas em local de fácil localização pelo público em geral. E aquelas mensagens agressivas com cartazes? Pois é, esta é vamos dizer assim, o Estatuto previu a situação de direitos ao torcedor, mas essa nova legislação previu também os deveres ao torcedor. E esses deveres devem ser cumpridos como forma de acesso e de permanência nos estádios de futebol. Até mesmo naquela semana em que a lei foi sancionada e publicada, surgiu uma notícia de que na Europa, o Liverpool da Inglaterra estava realizando sua pré-temporada na Macedônia. E lá a torcida começou a se referir a um jogador francês que joga no Liverpool como macaco. Um jogador de pele escura, e fez essa referência. Como consequência, a própria Federação da Macedônia já foi punida. Para nós, vamos dizer assim, essa regra é uma novidade, né, no sentido assim da sua previsão legal. Como eu comentei antes, é condição de permanência dentro do estádio. Seja a questão de referências racistas, xenofóbicas, a presença, o acesso
com instrumentos que possam causar ou incitar a violência dentro dos estádios. A Polícia Militar, que é o órgão de segurança, enfim, pode limitar o acesso, inclusive, de determinadas bebidas. E tem um colega nosso do Rio de Janeiro que comenta que, se for caso, por questão de segurança, pode ser, inclusive, proibida a entrada de água dentro do estádio de futebol, se houver a necessidade em razão da segurança exigida para aquele caso. Claro. O aspecto ofensivo à honra por racismo ou xenofobia tem a previsão penal, existe o crime de injúria qualificada em razão disso, mas também como eu disse antes, condição de permanência e acesso, e mesmo até é uma possibilidade que pode ensejar a proibição deste torcedor de acessar os estádios de futebol. Falando em acesso, o torcedor que invadir o gramado, ele é processado? Sim, existe de novo, também a condição de permanência e acesso, está lá, é um dos deveres do torcedor, assim como existe a punição para esses torcedores que invadem, vamos dizer assim, locais restritos à prática do jogo, que seriam o campo, que seriam acesso aos jornalistas, à arbitragem, aos vestiários, e isto é punido, hoje é previsto como uma conduta criminal. E aqueles gritos de guerra, cânticos racistas, né? Sim. Também é a mesma situação? Tudo a mesma situação, tudo a mesma situação. Na medida em que há um ofensor e, por consequência, há um ofendido, nós temos uma violação à regra do Estatuto do Torcedor e, por consequência, há a possibilidade, sim, de atuação do clube interessado e da própria segurança pública, no sentido de evitar e, por consequência, punir depois as pessoas que se referem desta forma aos demais torcedores. Claro. Logo após a sanção do Estatuto Torcedor, nós tivemos o Grenal aqui no Sul, mas me parece que não deu problema nenhum. Mas em São Paulo, no clássico Corinthians e Palmeiras, 3 torcedores já foram punidos. Exatamente, por causa disso. Ainda foi a alteração do estatuto, teve seu grande teste de fogo logo no primeiro final de semana, porque foram finais de semana de vários clássicos pelo país. E isso já mostra que há uma compreensão, no caso já no estado de São Paulo, que há uma compreensão da necessidade da atuação imediata com base nessas novas regras, porque é uma mudança de cultura também. Claro. O futebol em si é uma atividade privada, mas existe um interesse público a ser protegido aí. Claro. E a partir disso, se nós não nos conscientizarmos de que a cultura que existe dentro do futebol... E claro, nós falamos do futebol porque vamos dizer assim, é o maior de nossos esportes, mas ele vale para qualquer outra atividade profissional esportiva. Claro. Se isto não for modificado, estar-se-á prevendo que no futuro nós não teremos mais quase torcedores nos estádios, nós não teremos mais interessados nesta atividade esportiva no campo de futebol, onde as pessoas preferirão ficar em casa assistindo no conforto de casa, porque é muito mais seguro, claro, mais tranquilo. Há uns 3 anos, mais ou menos, eu tive o prazer de entrevistar o Fernando Capês, promotor paulista, e lá ele era, e acho que é ainda, favorável à torcida única, né? Quando se tem clássicos no futebol. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu ainda prefiro acreditar que a torcida única não seja o caminho a ser utilizado. Acredito que antes disso nós temos condições, seja enquanto representantes do Estado, mas seja também nas suas condições na nossa condição de integrante de uma sociedade organizada, nós podemos ainda conviver com os estádios de futebol sendo preenchidos por 2 diferentes torcidas. Basta utilizar como exemplo o Grenal acontecido agora no Gauchão deste ano, em Erechim, onde metade da torcida era no Internacional, metade da torcida era do Grêmio. Ainda que se diga que é uma torcida diferente, não é a torcida da capital, uma torcida que raramente tem acesso a esse jogo no interior, mas é uma demonstração efetiva de que é possível. O amor pelo seu clube, ele existe em qualquer lugar do estado. E é possível que essas pessoas educadamente consigam assistir aos jogos. Evidentemente,
num grupo de 20, 30, 50, 60 mil pessoas, é difícil que haja o controle de todo ele e, ao mesmo tempo, é difícil imaginar que não haja nenhuma intercorrência. São 60 mil pessoas num espaço pequeno, se nós formos observar. Mas, ainda assim, prefiro acreditar que é possível haver a divisão das torcidas dentro dos estádios. Claro. Uma última questão, doutor Brandalize. O senhor não teme que este estatuto do torcedor caia no esquecimento, assim como me parece que está acontecendo com a lei seca? Pois é, essa é uma pergunta que é bastante, vamos dizer assim, é bastante recorrente. Por várias vezes nós somos interpelados em relação a isso. Eu acredito que não. Eu acredito que não há possibilidade disso acontecer, porque, como posso dizer, há vários interesses dentro do futebol, que exigem a presença do torcedor, que exigem que o torcedor esteja acompanhando o seu clube, seja aí parafraseando o hino de um dos nossos times, com o Grêmio onde o Grêmio estiver, né? Ou seja, o torcedor tem de estar junto para que para que o futebol continue sendo o que é. Só, mais uma vez, voltando um pouco no passado e usando a situação europeia. Em 1985, houve um problema sério na final da Copa dos Campeões entre Liverpool e Juventus, onde vários torcedores morreram. Depois, em 1989, num jogo do campeonato inglês envolvendo Liverpool e Nottingham Forest, também mais de 90 torcedores morreram. Qual foi a consequência? Os clubes ingleses foram suspensos das competições internacionais europeias por até 6 anos. O que aconteceu? Hoje nós enxergamos o campeonato inglês como um dos mais ricos, se não o mais rico do mundo. Nós vemos os jogos do campeonato inglês sem fossos nos estádios, com a torcida com basicamente franco acesso ao campo, porque ela está a 5, 6 metros disso, e não há mais intercorrência. Por quê? Porque os clubes se deram conta de que ou eles vivem com o torcedor, ou sem o torcedor o próprio futebol perde espaço e, por consequência, vai deixar de ser o grande, aí entra o aspecto comercial, o grande negócio que ele é hoje. Ok. Doutor Rodrigo Brandalize, promotor de esteio. Isso. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação, mas nós vamos ter que ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!